hoje nós não vamos meditar em Romanos. Hoje é um sermão que a gente chama de temático, ou sermão de aplicação na vida. Irmãos, hoje é aquele sermão que a gente vai pensar sobre a nossa maneira de viver. Todo sermão é isso, né? Mas hoje especificamente. Então a gente não vai explorar um texto. Eu vou começar trazendo algumas partes e eu vou pedir para você ficar com o dedo afiado, porque a gente vai ler alguns textos de início. Então vamos começar Antes vamos começar a orar, orando. Pedindo a Deus que fale conosco. Senhor, fala o nosso coração. Como o Senhor tem nos alcançado desde o início desse culto. Fala o nosso coração, Senhor. Traz clareza de como a gente tem vivido. Traz clareza de onde está o nosso coração. Quais têm sido as nossas prioridades? O que está governando o nosso ser? Mostra isso para nós, Deus. Nós precisamos ver isso. Não deixe que a gente saia daqui nesta manhã sem quebrantamento. Sem um coração, como ouvimos na semana passada, quebrantado, humilhado. Um coração contrito e quebrantado, diz o Salmo 51, o Senhor não despreza. Mostra, Senhor, o nosso coração. Nós não temos inteligência, não temos a capacidade de sondar o nosso coração. Isso é prerrogativa divina. Só o Senhor pode esquadrinhar o nosso andar. Saber aquilo que não virou palavra. Intentos do coração. Gemidos da alma. Só o Senhor sabe isso. E nesse momento da palavra, nós pedimos a Ti, Senhor. Faz isso acontecer em nós. Para que a gente cresça. Nós viemos aqui, Senhor, porque precisamos de Deus. A nossa vida precisa do Senhor. Nos humilhamos porque somos famintos e sedentos de Ti. Por isso, Deus, vem a nós com a Tua voz, na revelação bíblica. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Não é o único texto que a gente vai ler. 1 Tessalonicenses 5,17. Talvez você tenha decorado esse texto. Acharam? Na minha versão está: orem sem cessar. O texto está dizendo que é para a gente orar em todo o tempo. Não deixa de orar. A palavra está falando isso. Agora vamos ler Colossenses 3, 16 e 17. Volta um pouquinho aí na tua Bíblia. Colossenses 3, 16 e 17. Acharam? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Agora a gente vai ler Hebreus 10, 25. Não é estudo bíblico, escola dominical, mas é um revival disso. Hebreus 10, 25. Diz assim: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. E aí vocês vão me bater, mas eu vou pedir para a gente voltar em 1 Tessalonicenses, mas não é o 5,17, é o 5,19. Por que eu não li os dois juntos, né? Mas 5,19 agora. Mas faz sentido nessa ordem. Não apaguem o espírito. Não apaguem o espírito.
Então, olha só, o primeiro texto diz que é para a gente orar sem cessar. O segundo texto diz que a palavra deve habitar ricamente em nós. O terceiro texto diz que a gente não deve deixar de congregar. E aí, esse último versículo faz um guarda-chuva dizendo, não apaga o espírito. Neste ano nós estamos meditando sobre o evangelho na vida. E hoje chegou um dia da gente falar novamente, porque isso daqui não é a primeira vez que a gente vai meditar, sobre as disciplinas da vida cristã. Não deixa de orar, não deixa de congregar, a palavra tem que estar junto, porque se você deixar de orar, de congregar, e na palavra não estiver em você, você apaga o espírito. E a palavra está dizendo, não apague o espírito. Mas eu não vou nessa conversa de hoje, no sermão de hoje, falar sobre o que é a oração, o que é a meditação da palavra e o que é a vida congregacional. Não vou definir essas coisas. Quero entender que a vida de oração é algo que você sabe biblicamente, que é que a palavra diz sobre a importância do relacionamento com Deus. Eu entendo que todos nós sabemos a importância de conhecer a palavra para que a palavra esteja na nossa vida. Isso envolve saber a palavra e também se ver diante do Deus da palavra, não só a informação e o conhecimento intelectual, mas também sobre a vida congregacional. Talvez você diga, eu podia cultuar em casa, com todo respeito a você que está em casa. Se você tem que estar em casa, como logo mais a Lídia vai estar de licença. Há um tempinho atrás a Rafa estava, e o Célio e a Alice. Às vezes tem irmãos que estão em deslocamento, viagem. Tem irmãos que estão em outro país, Guia Daphne, mas estão congregando também lá. Tem N situações, às vezes, de enfermidade. Mas é importante a gente saber que Deus se revela no ajuntamento do seu povo. O que é esse ajuntamento? São pessoas diferentes. Pessoas de diferentes idades, olha aqui, diferentes níveis sociais, diferentes experiências de origem, de conversão, de meio pelo qual o evangelho chegou a nós, todo o evangelho foi pregado, mas em diferentes épocas da vida, diferentes ciclos e estações, mas há uma coisa que nos une e que nos define, que se sobrepõe às nossas diferenças, a unidade da fé, o evangelho de Cristo Jesus. É de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. Com todas essas diferenças, há um único cântico em nós, Jesus Cristo e o seu evangelho, nosso Redentor, o cântico da redenção. É muito bom a gente ver isso. Nesse ajuntamento, diversidade de dons e ministérios aparecem. Não é verdade, irmãos? É uma bênção, a gente precisa disso. O irmão dá Jesus de um jeito. Por exemplo, acredito que eu estou partilhando um pão aqui. Mas eu preciso que você, diferentemente, talvez não nesse momento de pregação, mas com uma oração, põe a mão no meu ombro e diga, estou orando por você, hein? Eu falo, caramba, você partilhou o pão comigo. Isso acontece aqui. O irmão que tem o talento na arte, na música, serviu a Jesus na sua vida, tocando belíssimamente nessa harmonia dos instrumentos, e a gente vê isso, Deus, tudo isso é para o Senhor, mas é beleza aos nossos olhos. Isso é serviço mútuo. E Cristo vai sendo tudo em todos e a gente vai vendo Ele reinar no nosso ajuntamento. É vida congregacional, meu irmão. Você não percebe, mas você sai daqui cheio de Jesus. Agora o que eu quero trabalhar hoje é uma casa anterior, um passo atrás. Qual é a motivação para orar? Qual é a motivação para ler a Bíblia? Qual é a motivação para congregar? E o que fazer quando a gente não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia e não vê sentido na nossa carne de congregar? Então o sermão de hoje não é para falar do que é oração, não é para falar do que é leitura bíblica e nem tampouco falar do que é vida congregacional, mas é onde está a motivação e o centro provedor dessas coisas para você e para mim. E para isso, lógico que eu não inventei isso, está na Bíblia, e muitos homens ao longo da história trabalharam isso, e um deles, chamado Jonathan Edwards, escreveu um tratado sobre isso, falando das nossas afeições. Ele está dizendo que toda pessoa tem afeição. O que é afeição, gente? São as coisas das entranhas.
são as nossas vulnerabilidades. E esse homem de Deus foi um avivalista, escreveu uma obra, e eu vou me atrever a fazer um resuminho para nós hoje, trazendo alguns insights, com muita humildade, subindo nos ombros dele, meus, para que a gente possa avaliar. Qual é o objetivo desse sermão hoje? É o evangelho na vida, não é assim, eu oro, leio a Bíblia e vou para a igreja, pastor. Tá bom. Segunda pergunta, com que motivação, meu querido? Por que é? E aí eu quero que você pense, por que é que você está aqui na igreja hoje? E eu também estou aqui pregando agora. Se a motivação não é santa, a gente precisa, Deus hoje quer reformar um passo atrás, o nosso coração. É do coração que sai palavra, é do coração que sai atitude. São as nossas entranhas. O que impulsiona a nossa cooperação com o Espírito Santo? Não apague o Espírito, ore sem cessar, não deixe de congregar e habite a palavra em mim e em você. Isso é cooperação com o Espírito Santo para que ele encha você e a mim de Jesus. Mas como estão as nossas afeições? Então a pergunta hoje não é como está a sua vida de oração só, nem a tua vida de conhecimento de Bíblia, e nem tampouco a tua vida congregacional. Mas com todas essas coisas, a pergunta de Deus para mim e para você é: o que impulsiona a nossa vida nas disciplinas espirituais? E aí eu vou seguir 3 pontos. O primeiro deles, que eu já vou falar agora, é por que é urgente e importante, num sermão de aplicação, o evangelho na vida, e a gente pensando nas nossas disciplinas de oração, leitura bíblica e vida congregacional, por que a gente precisa pensar nas nossas afeições? E aí, dando voz ao Jonathan Edwards. Por que é urgente e pertinente essa abordagem hoje? Primeiro ponto, irmãos, porque o diabo, o maligno, ataca a gente pelas bases. Vou voltar com a tese. O diabo, o maligno, o opositor de Jesus Cristo e da obra de Deus, tentador e acusador de crente da obra de Deus, ataca a nossa vida pelas bases. E quais são as bases? Trabalhar nas nossas afeições. Eu não sei se você tem essa clareza de como o maligno tenta e atrapalha e se apresenta na sua jornada de vida cristã, querendo atacar você pelas bases nas suas afeições. Pense aí. Eu estou pensando aqui, tenho pensado há muito tempo ao longo da preparação deste sermão. Eu vou listar algumas coisas que ele coloca à luz do que está na palavra. O diabo ataca a gente nas bases como? Primeira coisa, extinguindo o amor. Extinguindo o amor. Fazendo o nosso amor por Deus esfriar. Amor não é sentimento, envolve emoção. Mas o amor bíblico é uma decisão consciente da Bíblia. De que o nosso Deus, a essência dele é amor. E que ele, por amar, assumiu uma postura de um amor sacrificial, e ele é a fonte desse amor. E ele manifestou esse amor, mostrando a entrega maior do seu único filho para morrer por pecadores naquela cruz, eu e você. E aí, esse Deus nos mostrou esse amor, e esse amor que nos faz amar o miserável, o que, na linguagem de C.S. Lewis, o que não é amável, o Espírito Santo derrama no nosso coração. O que o diabo quer fazer? Que o nosso amor se esfrie. O que é uma vida de oração, leitura da palavra e vida congregacional com amor esfriado? É a perda da devoção, irmãos. É você fazer. E aí a chance da gente fazer isso com motivos religiosos, orgulhosos, é muito grande.
A gente ter fé na nossa prática. Caramba, meu amor por Deus não está bem, mas eu não paro de orar. Tá certo, não é para parar de orar. Eu não paro de ler a Bíblia, tá tudo certo, não é para parar de ler a Bíblia. Eu não paro de congregar, tá tudo certo, não é para parar de congregar. Mas a nossa percepção e vigilância tem que estar: Deus, eu quero orar, congregar e comungar com o teu povo, com o Senhor no meio do teu povo, mas eu não quero que à custa de um coração cujo amor ele foi extinguido pelo maligno. E aí o diabo é sujo, porque ele coloca as coisas e pessoas no nosso caminho para fazer o nosso amor esfriar. Ele usa a prova que Deus manda, as agendas da mão soberana de Deus, mandando a luta e a tribulação para trabalhar Deus, Cristo no nosso caráter. Ele usa várias artimanhas, às vezes situações olha só essa palavra, com as coisas da humanidade, para fazer o seu amor pelo irmão esfriar. Vamos pensar como o diabo, ele atrapalha a nossa vida de oração. Se você orar a Deus, quantas vezes a gente orou, Deus não vai te responder e não vai fazer. Você vai orar e Deus não vai fazer. Eu não sei se você já teve essa luta com você mesmo na oração. Deus, e se o Senhor não fizer? E eu abri mão, eu abri meu coração e criei um propósito no teu poder, na tua mão soberana, e o Senhor não fez o que eu gostaria que tivesse sido feito, embora o Senhor tivesse todo o poder e prerrogativa para fazer, e o Senhor não quis fazer. Lutas na oração, lutas no estudo da palavra. A palavra não vai cumprir. A palavra não vai dar conta. Não vai dar conta de você, não vai dar conta do Evangelho. Você acha que o Evangelho de Jesus Cristo, que foi revelado há 2000 anos atrás, fala ao homem no século 21? Fala, meu irmão. O Evangelho transcende as épocas e as culturas. Ele é para o homem em qualquer época, em qualquer lugar. É a mensagem de Deus. Mas o diabo lança às vezes coisas para a gente dizer, não vai dar conta. É melhor você pegar o Evangelho mais alguma coisa. O diabo usa as coisas da humanidade. Eu não vou cultuar. E lá na fonte, numa igreja desse tamanho, que eu vou encontrar aquele irmão do meu lado, não vou. Prefiro ficar em casa. Prefiro ficar em casa. Eu sozinho e Deus, no altar, na presença dele. É uma bênção, eu e ele e eu. Olha, não saio de lá cheio dele. Agora, quando eu vou na igreja, escuto coisas, vejo coisas. Eu viro um porco espinho. Tem um livro infantil que chama Pedro Vira Porco Espinho. Eu não sei se você já conhece. Vai anotando, Lídia. Vai ver, Pedro Vira Porco Espinho. Toda vez que ele se depara com alguma cena em que ele é contrariado em alguma coisa, diz a rima diz aí, e Pedro vira porco espinho. E aí, às vezes, a gente, na nossa relação horizontal, a gente vai virando porco espinho. E falando, não quero sair da minha casa para sofrer, por conta das coisas da humanidade que eu tenho, que você tem. A gente pensa, eu não quero ter uma vida congregacional. O amor se extingue. O diabo ataca pelas bases. O diabo ataca pelas bases, fazendo nosso amor se esfriar. O diabo ataca pelas bases, atacando a nossa vontade. Atacando a nossa vontade para fazer a gente gerar um culto que Deus abomina. Isso é muito forte. Incita a gente para fazer errado. Com motivações erradas. Eu não sei se você já teve essa experiência de dizer, meu Deus, vamos orar, por exemplo, culto doméstico. Aí você está com um problema com a sua esposa, e tal dia na agenda da família é o dia do culto doméstico. Ou você está com problema com o marido, vamos ser justos. Ou você está com problema com seu pai, você está com problema com seu filho. E é culto doméstico. E chega uma hora no culto doméstico que tem que a gente fazer o quê? Um orar pelo outro. E é nessas horas que você fala, eu oro com raiva, ou eu acerto a raiva do coração e oro com o coração limpo.
Várias vezes lá em casa, culto doméstico, eu explodindo, falando, não vou orar, não consigo orar agora. Antes, um passo atrás. Vem aqui, Pedro, ou João, ou Mariu, ou eu mesmo. Eu estou com raiva de mim por conta das coisas que eu fiz. Agora, vamos lavar a roupa, vamos junto para o altar, para o Senhor limpar o nosso coração. E agora a gente pode orar um pelo outro. Mas pensa que a nossa carne às vezes quer saber, eu vou orar com raiva mesmo. E não vou tratar as misérias do coração. Será que você está assim nesse culto hoje? Será que eu estou assim aqui com raiva? Mas eu não vou tratar. Não vou tratar. Não vou ser vulnerável. Não vou olhar as minhas afeições. Não vou. Isso custa, sabe o que custa? Humilhação. Custa você se humilhar. Irmãos, você, às vezes a gente pensa assim, eu não vou pedir perdão. Pedir perdão é para os humildes. Eu estou orgulhoso, não quero. Perdoar também é um ato de humilhação. Perdoar aquele que te ofendeu é um ato de humilhação. É tão difícil quanto ir pedir perdão. É muito difícil. E você fala, eu vou perdoar. Ele vai fazer de novo. O que o diabo faz? Ataca pelas bases. Faça um culto abominável. Ore com raiva e não trate o coração. Cante louvores, medite na palavra, mas não creia que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E aí a vida religiosa vai boa e está tudo certo. Mas as entranhas e as afeições sendo atacadas pela base, pelo diabo. Nesta manhã é o evangelho na vida, irmãos. O Espírito de Deus está aqui para trazer mudança nisso. E dizer, vai-te, Satanás. As nossas afeições estão à disposição do Espírito Santo. Para que a gente perceba o sopro do Espírito nos enchendo de Cristo. O diabo não apenas faz o amor esfriar. O diabo não apenas ataca a nossa vontade para que a gente preste um culto abominável. Eu vou falar de Jesus já, gente. Ele deteriora a nossa felicidade. Tudo isso são pontos do Jonathan Edwards. Ele deteriora a nossa felicidade. Como? Ele diz assim, tá bom, é bom cantar ao único, é bom se derramar. Eu fico constrangido. Depois, quando às vezes eu dou uma assistida no culto de novo, eu fico com vergonha de quando eu fico vulnerável aqui. Por exemplo, se eu me ver hoje, amanhã, terça, assistir o culto e eu chorando daquele jeito, eu falo, que idiota, como é que você se prestou a uma cena podre dessa, de rasgar o seu coração na frente do povo? Mas está em casa, a gente não resiste o toque de Deus, quando vem do discernimento do evangelho. Mas às vezes, irmãos, o diabo, ele deixa a gente, não sei se já teve, no estado de apatia. No estado de apatia que você fala, Deus, eu estou sentindo a minha felicidade em Cristo e no Evangelho se esvair pelos vão dos dedos, e eu estou tendo uma incitação nos meus apetites, que estão aí, estão aqui, mais forte como fonte de prazer. Parece que essa vulnerabilidade maior a Deus se esfria e as nossas concupiscências vão crescendo. Porque o diabo é tentador e ele tenta a gente conforme os nossos desejos. Ele sabe, ele estuda a nossa alma. Então o que ele tenta, a maneira como ele tenta você não é como ele me tenta a mim. Mas ele fala, eu vou incitar os desejos do Cris e vou incitar os desejos da Fonte Sicar. De cada membro. Para quê? Para que ele fique mais atento aos seus próprios desejos, de maneira que esses desejos se sobreponham ao amor, à vulnerabilidade a Deus e à sua presença. Qual é o resultado dessas três coisas? Um amor que esfriou, uma vontade que foi atingida e às vezes presta um culto abominável, e deterioração da felicidade em Deus e os apetites inflamados. Isso eles estão sempre. Mas aquele estado de apatia para a vulnerabilidade a Deus, ao seu ser e à sua presença. É um rebanho disperso, que é o que ele quer.
A gente pode se ajuntar, mas a igreja está desconectada de Deus e do seu povo. Um rebanho disperso. Não, eu não tenho relacionamento com ninguém na igreja. Ninguém é meu amigo, eu não sou amigo de ninguém. Eu não tenho irmão, eu não abro meu coração, eu não abro meu coração para Deus, eu não quero ser vulnerável, eu só vou lá porque eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não, meu irmão. Estamos aqui, mas o coração disperso. Um irmão contra o outro. Lá em casa. É o pai contra o filho contra o pai, o marido contra a mulher, a mulher contra o marido, e nas relações interpessoais, e no trabalho, e nos estudos, e na vizinhança, na família de perto, a família de longe, a família do cônjuge, a sua própria família. Aí dá aquele creque que a gente fala, meu Deus, está todo mundo junto, o que é um inferno, desculpa a palavra. Porque não é um ajuntamento gostoso que a gente vai para contemplar Deus e dizer, meu Deus, todas as tribos, povos, raças, línguas e nações, ou esse irmão que é uma bênção, mas é muito diferente de mim, ou essa mulher que é muito diferente de mim, esse marido, esse filho que tem nada a ver comigo, mas o evangelho se sobrepôs. Não, é um ajuntamento de tensão. Tensão o tempo inteiro, é o que ele quer. Irmão contra irmão, família dividida, disputas vãs. E ele mexendo nos relacionamentos. Casa dividida. Tem que orar, tem que ler a Bíblia. Tem que comungar, mas tem que prestar atenção nas afeições. Tem que prestar atenção nas afeições. O diabo ataca pelas bases. Por isso, irmãos, o que o Espírito de Deus quer fazer? Não para que a gente ore mais, venha mais à igreja, necessariamente. E leia, e estude, e conheça a palavra e o Deus da palavra. O Espírito de Deus hoje, ele quer que a gente continue fazendo tudo isso e faça mais se você precisa fazer do jeito certo. E eu também. Mas o Espírito de Deus é poder e ele está aqui para dizer, vai-te, Satanás. Eu vou mexer, eu vou encher esse vaso, na linguagem de Jeremias 18, do meu poder. E vou trabalhar. Ele quer trabalhar nas nossas afeições. Ao ponto de a gente dizer, Deus é bom orar. Eu não estou orando porque eu quero ser santinho, eu não quero que ninguém me louve, eu não quero ter a ética, ter uma vida moral da igreja, não é nada disso. É culto para ti. É coração para o Senhor. É chamas para Deus. São chamas para Deus. Então, como é que o Espírito de Deus vai avivar suas afeições e as minhas? A primeira coisa que o Espírito vai fazer para avivar as minhas afeições e as suas é dando a mim e a você entendimento bíblico do Evangelho. Irmãos, por isso eu creio no poder da palavra. Por isso que eu creio no que, quando a gente vê o cenário que a gente vê, que Deus pode apresentar diante dos nossos olhos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, vamos à Bíblia. O que é que Deus diz sobre isso? É o entendimento bíblico que o Espírito Santo usa. Esse entendimento, irmãos, é conhecimento da palavra. É conhecimento da palavra, é conhecimento da Bíblia, é estudo, leitura, pregação. É a capacidade cognitiva de conhecer e julgar as coisas da vida pelo Evangelho. Se você quer que o Espírito de Deus tire esfriamento do amor, se você quer que o Espírito de Deus converta a sua vontade, se você quer que o Espírito Santo de Deus, ele te dê um coração livre para amar o seu irmão, para não prestar um culto abominável e para você ter felicidade, embora a sua carne queira coisas bestiais, tudo certo porque ela tem a presença do pecado, mas se você quer que uma vulnerabilidade maior se sobreponha aos seus desejos, a primeira coisa é conheça a Bíblia, meu irmão. Estude a palavra, ouça a voz de Deus na Bíblia, deixa a palavra reinar no teu coração sobre as nossas ideias. É difícil, irmãos. Um amanhã pesando e Deus dizendo, ele é meu. Fica com o mal do dia. Horrível para a nossa carne.
Horrível. A ansiedade, lá à luz do conselho da palavra, a ansiedade, o que é a ansiedade? Pegar o amanhã para o hoje. E aí Deus fala o que na palavra? Não, lança sobre ele a sua ansiedade, porque ele cuida de você hoje. É dizer não para você. É se interromper e dizer, meu Deus, é pregar para o seu próprio coração, dizer, olha aqui, ó alma que está agitada, eu quero fazer você calar. À luz do Salmo 131. Eu fiz calar a minha alma. Irmão, a gente precisa crescer nisso. O Espírito de Deus quer fazer isso comigo, com você. Ensinar a mim e a você, a gente fazer calar a nossa alma. Fiz sossegar a minha alma. Como? Espera em Deus, pois é o Deus da Bíblia. Eu ainda louvarei. Essa é a referência. E você pregar para você mesmo. Então, o Espírito de Deus, a primeira coisa que ele vai fazer para converter, avivar as nossas afeições, é fazer a gente ter uma referência, e essa referência é a Bíblia. E aí, irmãos, eu vejo como o diabo tem atacado na nossa geração a autoridade da palavra. Nunca a palavra teve tanta afronta e ela foi tão perseguida como tem sido. Não, já teve isso na história. Acho que cada geração vê isso como urgente. Mas para os nossos dias, quando a gente vê isso na roupagem da contemporaneidade, a gente fala, Senhor, não deixa a gente baixar a guarda na palavra. Não deixa a gente baixar a guarda na palavra. E aí, irmãos, é momento da gente dizer, a minha sanidade é o que Deus diz na palavra. É nesse momento que a gente precisa pensar qual o lugar da Bíblia na nossa vida, não na nossa cabeça só, mas nas nossas decisões. Não, eu não vou fazer isso, por quê? Porque a Bíblia diz não. Não vou fazer isso, porque a Bíblia, o Evangelho diz não. E por amor a Cristo, é não. Ou é sim. Então a primeira coisa que o Espírito de Deus quer fazer é avive o teu conhecimento da palavra, porque ele quer trabalhar a palavra nas tuas afeições. Se não tiver a palavra em você e em mim, tem outra coisa ocupando o lugar de pregação em você e em mim. Aí pode ser uma ideia, um conhecimento acadêmico, científico, uma informação da medicina, um monte de coisa. Eu já disse isso para vocês uma vez. Quando a gente passa dos 40, chega na meia-idade, a gente tem uma percepção mais aguçada da mordomia do corpo. Ter a percepção não significa conseguir ser mordomo, mas a percepção a gente tem. De que o corpo é um instrumento para a gente servir a Deus nas frentes que Ele nos colocar. E aí, irmãos, é muito bom, porque nunca a gente teve tanta informação sobre que alimento comer, o que é bom, o que não é, que tipo de atividade física fazer, que hábitos, não é? Então, o mais casca, menos embalagem, está tudo certo. Mas a chance da gente começar a confiar nessas coisas e dizer, Deus não... É isso que garante a minha saúde. É isso. Você tem que ser mordomo. Mas quem criou você do sopro dele foi Deus. E quem sustenta a criação é esse sopro divino. E ele tem poder para emanar saúde. Ele tem poder para emanar saúde. Às vezes a gente fica numa loucura, irmão. Esses dias eu falando, Deus, preciso comer sem agrotóxico, vou plantar lá em Mariporã, vou levar a vaca para lá, vou tirar o leite dela e vou vender na igreja, para a gente comer sem limpo, comer 100%. Não tem coisa. A gente vai buscar? Vai buscar. Pode fazer? Faz. É caro. E cadê o recurso? Não sei. Mas, sobretudo, uma neura. E aí Deus falou, calma, eu emano saúde para você. É isso que a palavra faz, irmãos. É dizer, peraí, eu não sou um relaxado, eu não quero ser relaxado, não sou um vagabundo das coisas de Deus, sou servo dele naquilo que é dele, mas eu e você não temos condição nenhuma de prover o que o Criador provê. E é por isso que em alguns momentos a gente precisa dizer, eu não sou Deus, e eu dependo dele, que apesar de toda boa vontade e esforço, se ele não trabalhar, é vão. É vão.
Por isso, fez sentido uma vez que Deus pôs a mão no meu ombro e disse: eu emano saúde para você. Não se esqueça disso. Deus emana saúde para você. É verdade, Mateus. Não tem vida cristã sem afeição, irmãos. Ou as nossas afeições estão santificadas, ou elas estão servindo a outro Deus. Por isso, sabendo que o Espírito Santo vai usar o conhecimento da Bíblia para despertar as nossas afeições, para a gente ter a Bíblia, o Deus da palavra como referência, e a gente contemplar e se ver diante dele em vida, a gente precisa saber que quando a gente tem as afeições avivadas pelo Espírito Santo, ele nos leva com o conhecimento da palavra para a oração, para a vida congregacional e para a vida de leitura do Evangelho, da palavra do Senhor. Só que ele faz isso com fervor, guarda essa palavra. Fervor. O que é o fervor, irmãos? Olha só. É o que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, diz para a gente. Fervor olha, vou ler agora, 1 Pedro 1, 8, tá? Eu vou acabar, mas eu quero que você fique aqui. Vocês, Igreja Batista, Fonte Sicar, galera que viveu, foi alcançada pelo Evangelho depois da ascensão de Jesus e não viram Jesus. Estou acrescentando. Pois vocês, sem tê-lo visto, nós não vimos Jesus, o amais. Vocês não viram Jesus, mas vocês o amam. E sem vê-lo, agora, crendo, vocês exultam com alegria. Uma alegria, que alegria? Inexprimível e cheia de glória. Meu Deus. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Olha, ele nivelou por cima. Vocês não viram Jesus, mas vocês o amam. E mesmo sem tê-lo visto, crendo, vocês exultam com uma alegria inexprimível e cheia de glória. Isso é as nossas afeições avivadas pelo Espírito Santo. Aí a gente vai orar, ler a Bíblia e comungar. O fervor é maior do que as nossas paixões. Elas estão aqui, irmãos. Igreja é um lugar de gente fraca e pecadora, e é isso mesmo, pecador remido. Mas a gente percebe esse input do Espírito e está comprometido com isso para dizer: Deus, eu estou cheio de paixões bestiais, mas o fervor tem sido trabalhado pelo teu Espírito na minha vida e uma vulnerabilidade maior se sobrepôs. Isso precisa ser buscado. 2 Reis 22, 19 diz assim: porque o teu coração se moveu e você se humilhou diante do Senhor quando ouviste o que eu falei. É isso que o Espírito de Deus pede da gente hoje. Seu coração se moveu e você se humilhou diante do Senhor quando ouviu a palavra. Quem vai responder? Será que eu vou responder a esse convite da palavra? O meu coração se moveu e eu me humilhei diante do Senhor quando eu ouvi o que ele disse. Por isso, irmãos, hoje o Senhor quer que a gente volte para ele, dizendo: Deus, eu quero me humilhar com o meu coração diante do Senhor, ouvindo o que o Senhor disse neste lugar. Está lá em 2 Reis, capítulo 22, versículo 19. O Espírito de Deus quer nos dar fervor. Fervor. Adoração, vida de comunhão com fervor. Oração com fervor. Estudo, leitura da palavra com o fervor do coração. Vocês não viram, mas vocês o amam. Nós não o vimos, mas nós o amamos. E nós exultamos nele com uma alegria inexprimível e um coração cheio de glória. Isso é fervor. Isso são afeições santificadas. Para isso a gente precisa da Bíblia e do Espírito Santo. Essas duas coisas a gente tem. Elas já nos foram dadas,
Uma foi dada e preservada, o Espírito foi enviado e não vai ser retirado, mas a gente tem o compromisso de deixar ser cheio por Ele. E Ele enche a gente com a palavra. Que as nossas afeições hoje serão alcançadas por Deus. Eu tenho certeza, eu vou dizer uma coisa com muito temor. Eu tenho certeza que esse sermão tinha que acontecer hoje. Eu tenho certeza que esse sermão tinha que acontecer hoje na sua vida e na minha vida. Eu estou falando isso diante de Deus, com muito temor no meu coração, que Deus quis falar isso com a gente hoje. Não podia ser semana passada e nem semana que vem. Lógico que isso é válido para semana passada, para daqui a um ano, porque é a palavra de Deus. Mas eu quero que você fique atento na semana que você teve e no contexto que você está passando. Preste atenção, Deus está falando. Deus está falando. Irmãos, quando a gente senta no final do ano e faz a programação e ora, o Espírito de Deus nos dirige. E eu sempre falo, Lucas, estou com essa intuição, vai orar, que a resposta vai vir da sua pinça. Ele falou, irmão, é o seguinte, pro ano que vem, a luz disso aí é tum, 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 tum. E entre esse sermão e aquele, tem que ter esse aqui. Eu falo, pronto. Olha a dinâmica do corpo. E eu tenho certeza que esse sermão tinha que acontecer hoje. Então preste bastante atenção em que agenda da vida você está e que eu estou. E Deus trouxe esse sermão hoje como resposta. Mas Deus podia usar, Ele usou a palavra e os dons que Ele equipou esta igreja. E Ele está falando soberanamente e sobrenaturalmente com a gente. Então que a gente responda. Se veja no texto de 2 Reis 22:19. Porque o teu coração se moveu e te humilhaste diante do Senhor, quando ouviste o que Ele falou contra este lugar. Deus quer avivar as nossas afeições. Vamos pedir isso? Do jeito que você quiser orar. Vamos orar. Eu vou ler, no nosso momento de oração, Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda não chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas de todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e é tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior e Tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são abomináveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram a minha substância ainda informe e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afasta-te, pois, de mim, homens violentos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti e como os teus inimigos falam coisas ruins.
Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar. Ó Deus, nós oramos a Tua palavra. Oramos a Tua palavra. Olha as nossas entranhas. Olha as nossas afeições. Olha a fonte do nosso culto. Olha a fonte, Senhor Deus, das nossas palavras, das nossas ações. Senhor Deus, volta-te para nós. Nós queremos nos ver no texto de Reis que lemos. Ouvimos porque vocês ouviram o que o Senhor falou e nos humilhamos, o que o Senhor falou contra este lugar. Aí sim, Senhor Deus, nós queremos ver o Teu Espírito, Senhor Deus, trazer o fervor que se sobrepõe às nossas paixões bestiais. Nos humilhamos diante do Senhor nesta manhã. Pedimos a Tua graça, a operação do Teu Espírito, Senhor Deus, operando de dentro para fora. Ó Deus, o avivamento da vida de Jesus em nós. Não sem a Bíblia, Deus. Não sem a referência bíblica, Senhor, nós queremos a palavra viva. Ó Deus, queremos o conhecimento da palavra, do Deus da palavra, Senhor, queremos o relacionamento vivo com este Deus. A palavra ser doce aos nossos ouvidos, agradável, Senhor Deus, para o nosso coração, uma vez que ele foi convertido. Por isso, Deus, que os ataques do diabo nas bases da nossa vida sejam revelados e impedidos e frustrados nesta manhã, no nome do Teu Filho Jesus. E a gente saia daqui livre, Senhor, para amar o Senhor sobre todas as coisas. Livre, Senhor, para perdoar como o Senhor nos perdoa. Livre, Senhor Deus, para nos humilhar como humilde é o nosso Redentor. Livres para prestar culto racional e adoração verdadeira, em espírito e em verdade, Senhor. Tira, ó Deus, as amarras do nosso interior, da nossa mente. Nos livra de um culto fraude, de um culto abominável, Senhor, de uma vida, ó Deus, que canta, ora, lê, estuda, comunga e se relaciona, mas o coração está trancado, fechado, ó Deus, imerso no pecado, Senhor. Lava-nos, Deus, no sangue do Teu Filho Jesus. Porque queremos de mãos limpas e de coração puro entrar no santuário e prestar um culto santo que honra, ó Deus, e glorifica a obra do nosso Senhor Redentor. Ó Senhor Deus, vem, visita esta vinha, aviva-nos, ó Deus, usa a Tua palavra, Senhor, e traz o Evangelho na vida. Traz o Evangelho na vida desta igreja, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Traz o Evangelho na nossa vida, Senhor. Para que possamos, Senhor Deus, uma vez tocados, vividos, em chamas para o Senhor. Ó Deus, viver como testemunhas vivas, cheias do Teu poder, Senhor. Não deixe que a palavra se perca, Deus. Não deixe que a Tua palavra se perca. Ó Deus, mas que o Senhor a confirme ao longo dos nossos dias, para a glória de Jesus em nós, na Tua igreja. É no nome dEle que nós oramos. Amém.